Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina em um dia muito especial. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Hoje nós celebramos o segundo domingo do tempo comum. E eu quero agradecer a você que parou esses minutinhos para poder alimentar a sua fé, escutando, meditando a palavra do Senhor. É para mim uma grande alegria poder estar aqui com você diariamente, compartilhando a palavra de Deus, essa palavra que fundamenta e dá sentido à nossa caminhada, à nossa vida de fé. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o evangelho de hoje, que você vai encontrar em São João, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 34. São João, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, estamos iniciando a graça desse tempo comum. E o tempo comum, como eu gosto de dizer, não é porque ele é comum que ele não tenha o seu grande valor. É o tempo litúrgico mais longo da vida da igreja. E a igreja se reveste com a cor verde, sinal de esperança, sinal de algo que está amadurecendo. Então, todas as vezes que nós paramos para poder escutar a palavra do Senhor em um espírito de oração, quando a gente escuta essa palavra, a gente medita, a gente guarda no coração, e principalmente quando a gente busca traduzir isso no nosso dia a dia, a gente vai dando passos significativos na nossa vida de fé. Então, a palavra de Deus é um alimento que nos nutre e nos dá condições para poder continuar nessa busca para viver a vontade do Senhor aqui na terra, para um dia estarmos com Ele na eternidade. Hoje, o Evangelho fala de um momento no início da vida pública de Jesus. Nós celebramos há poucos dias o batismo do Senhor. E aqui, João Batista, ele tem um papel muito importante, porque João Batista, ele é o precursor. Ele é aquele que deveria preparar a vinda de Jesus. E ele faz isso de uma forma perfeita, de uma forma exemplar. João Batista era muito consciente, eu já fiz um vídeo sobre isso, muito consciente de quem ele era e de quem ele não era. Muitas pessoas achavam que pelo seu modo de viver, ele era o Messias, porque João Batista era muito simples, era muito humilde, era muito austero, era um homem desapegado, era um homem que buscava, de fato, anunciar a vinda do Messias, não somente com palavras, mas, sobretudo, com um testemunho de vida. João Batista é alguém muito importante na história da salvação. É como que ele ligasse o Antigo e o Novo Testamento. E não é à toa que Jesus deu para João Batista um dos maiores elogios
do Novo Testamento. Nenhum homem nascido de mulher é semelhante a João. E olha só, João Batista era muito consciente da sua missão. Ele deveria preparar a vinda do Messias. E hoje ele aponta quem é esse? Quem é esse que ele e o povo de Israel esperava? É Jesus. E o grande sinal é a manifestação. A gente chama na teologia a teofania, a manifestação de Deus exatamente naquele momento do batismo. Quando vem do céu o Espírito Santo em forma de pomba, não é que o Espírito Santo seja uma pomba, né? É um símbolo, assim como o fogo, como a água, como o óleo, como o vento. O Espírito Santo desce como forma de pomba e do céu se ouve uma voz: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Então o Pai fala. Veja, tudo ali converge para quem? Para Jesus. Tudo aponta para Jesus. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus é para quê? Jesus, eu dizia esses dias, e isso ficou muito forte no meu coração. Jesus, ele não veio aqui para poder fazer um passeio aqui na terra, para poder ser um curandeiro, um milagreiro. Não. Nem ele também não queria ser um revolucionário político. Veja que quando quiseram fazer Jesus de rei, ele fugiu. Jesus, ele sabia muito bem também qual era a sua missão: salvar a humanidade. E João Batista diz claramente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu povo, esses dias eu estava numa aula de liturgia, e o professor falava sobre essa questão do pecado, da consciência do pecado. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde tudo é relativizado, né? A gente pode até falar de erro, de falha, mas dificilmente a gente escuta falar do pecado de um jeito profundo, sincero, consciente, responsável. Sim, eu vejo muitos pregadores falarem do pecado, mas às vezes como para colocar medo nas pessoas, fazer um terrorismo espiritual, sabe? Não. Dentro do processo de educação, eu aprendi que, na verdade, a gente só obedece com honestidade, com verdade, quando a gente compreende por que não deve fazer aquilo. É muito mais fácil eu dizer para você: não faça isso, porque senão Deus castiga, Deus vai te mandar para o inferno, e você, por medo, não fazer. Mas será que isso é suficiente? Claro que não. É melhor eu dizer para você o que é o pecado e quais as consequências do pecado, consequências agora e depois. Então, primeira coisa, o pecado é algo que nos afasta de Deus. Eu acredito que esse é um dos princípios do inferno, a ausência de Deus, né? Então, o pecado é uma dor profunda no coração de Deus. Por quê? Porque ele vai nos afastando. Não é que Deus se afaste de nós, nós nos afastamos de Deus. Nós, pela nossa própria vontade, vamos rompendo aquela aliança, aquele compromisso, aquele projeto amoroso de Deus para a nossa vida. E o demônio, que é o pai da mentira, ele tem um objetivo quando ele nos tenta para pecar: roubar, matar e destruir. A consequência do pecado é a morte eterna. Nós sabemos que nós podemos morrer. A morte natural é para todos nós. Nós iremos passar. Os santos passaram por isso. Jesus passou por isso. A morte física. Mas existe uma coisa chamada morte eterna, que é exatamente a condenação eterna. Isso
São Francisco fala a partir do Apocalipse. Então, é a morte eterna, é a total ausência da presença de Deus, é o que nós chamamos de inferno, de condenação eterna. Então, meu povo, o pecado, ele não pode ser relativizado. Se diz uma história que, quando São Francisco via um irmão muito triste, ele mandava logo ir se confessar, porque o pecado causa essa amargura no nosso coração, causa essa tristeza no nosso coração. Veja que quando Adão e Eva, lá no relato do Gênesis, eles viviam em harmonia com Deus, eles estavam ali nus e não tinha problema, mas quando eles pecaram, eles começaram a fugir de Deus, né? Fugir da presença do Criador. Então, que a gente tenha consciência disso, o pecado é algo muito grave. Uma pessoa chegou para o Padre Pio e disse: padre, eu cometi aquele pecadinho. E o Padre Pio disse: como é que você pode dizer pecadinho? Uma coisa que ofende tanto o coração de Jesus. Então, que nós tenhamos consciência dos nossos pecados e não aceitemos isso, lutemos bravamente para viver dentro da graça do Senhor. Caiu, levanta, continua, volta para os braços do Pai e recebe dele o perdão, a misericórdia. Mas antes, eu precisamos voltar. Então Jesus vem para tirar o pecado do mundo. E tirando o pecado do mundo, ele nos concede a salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus nos dê o céu, paz e bem.